Boa noite, pessoal. Tudo jóia? E aí, como é que anda a estatística? Tudo tranquilo ainda, né? Para quem está estudando aí, ainda não tem muita novidade, né? Apenas cálculos matemáticos simples, né? Bom, essa semana tem o Congresso de Milho. Mesmo quem não fez a inscrição, né? Pode estar indo lá na Centro de Convenções, ali na NS10, né? Próximo ali ao Atacadão. A Unitins tem um stand lá, né? Se vocês quiserem conhecer como é um congresso, né? Às vezes não tem oportunidade, né, de estar participando de um congresso de tamanho e envergadura, né? Dá uma passada lá e conhece lá, viu, gente? Essa aula é de medida de separatriz, né? É uma medida de posição relativa, né? Ele mostra alguns agrupamentos que são importantes, né? Às vezes você está fazendo. Os mais importantes é o quartil, né? O decil e o percentil. A gente vai aprender mais o quartil, porque se você aprende o quartil, né, você aprende o decil, né, que é 10 em 10%, né, o percentil, que é 1 em 1%. E o quartil é a cada 25%. Então, vamos estudar o quartil. Os demais, né, não tem como você ser autodidatas e aprender. Na prova só cai o quartil, lógico, né. Então, a ideia, né, quando a gente tem uns dados, né, contínuos, a gente possa separar aí em agrupamentos proporcionais, né? Por exemplo, o quartil, né, como nós já diz, é em 4 partes, né? Cada parte, então, é 25%, se é 4 partes, né? Nota que para separar em 4 partes, a gente precisa de 3 pontos, né? O Q1, Q2, Q3. Se a gente tem 3 pontos, a gente consegue fazer 4 partes proporcionais. O percentil seriam aí as proporções de 1%. Nota que a gente precisaria de 99 pontos, né, para estar separando os agrupamentos de 1%. E como faz o cálculo do quartil? É basicamente seguindo 3 passos, né, gente? O ordenamento, né, porque quando a gente coleta os dados, às vezes os dados não vêm continuamente, né? A gente vai coletando, isso pode até serem repetidos, né, mas geralmente não é ordenado, né? O posicionamento, né? Quando que vai ter aquele corte, né? Em segundo lugar, terceiro, quarto, terceiro. Qual é a posição daquele corte, né? E depois fazer o cálculo matemático para saber exatamente aonde será. No cálculo, né, gente? Então a gente tem dois momentos diferentes no cálculo, né? Que é ver a posição, né? A fórmula da posição e a parte da interpolação, né? Que a gente vai ver exatamente aonde que está essa divisão, né? Então vamos partir para um exemplo para esclarecer melhor. Então aqui tem uns dados, né? De x é igual, né? Nota que esses dados, né? Eles foram coletados, né? Não sequencialmente, né? Eles foram coletados, né? Às vezes não dá na sequência. Então a primeira coisa de fazer é o ordenamento, né? A gente pegar os valores e colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Tanto faz. Eu prefiro na ordem crescente, né? Então nota que agora tem ordem crescente e a gente vai denominando, né? x1 na posição 1, x2 na posição 2, x3 na posição 3, né? x4 na posição 4 e assim por diante para a gente ter aí uma ideia esse dado em qual posicionamento que ele está, né? Que é necessário. Então, após a gente fazer aquele ordenamento, a gente vai saber a posição lá. No caso do quartil, né, que são 4 partes, eu preciso saber onde ficam 3 pontos, né, que a gente chama de Q1, Q2 e Q3. Né? Tendo esses 3 pontos, a gente consegue fazer 4 partes proporcionais. Então, o Q1, né, eu não contei lá, mas o X tem 6 termos, né, 6 elementos. Então, usando a fórmula, né, gente?
o I de Q1 é 1, né? Então, 6 mais 1 dividido por 4, né, dá 1,75. O Q2, como o I vale 2, né, virou meio, né, porque divide lá com 4, né, dá 3,5. E o Q3, né, o I vale 3, né, vale 5,25. Não tem segredo, não. Talvez vocês confundiram o Q2, que eu não coloquei direito aí, mas é porque é 2 vezes 6 mais 1 dividido por 4, né? Como é vezes 2 dividido por 4, fica meio, né? Mas tá tranquilo aí no Q2, né? Então vamos calcular onde fica Q1. Então, usando a fórmula, né, que é o limite inferior mais a interpolação, então, qual é a posição de Q1? Então, é a primeira posição, 1,75, né? Qual é ele fica, a primeira posição, o valor é 2,15, né? O limite inferior é 2,15. E ele fica na posição 1, né, que é 2,15, mais a interpolação, que é, né, 0,75, né? Não aparece o decimal, né? Então, o decimal que é a interpolação onde fica, né? Então, 1,75, né? Ele ficava numa posição 1, né? Em 75, 0,75. Então, 0,75 vai multiplicar pela diferença do intervalo, né? Que é 3,30 menos 2,15, né? A diferença do intervalo entre x1 e x2, que eles estão posicionados por ali, né? Por isso que tem interpolação. Resolvendo dá 3,1. Então, Q1 é 3,1. O Q2, né? O Q2, gente, ele está na posição 3, né? No X3. Então, o limite inferior né, é 4,25 mais a interpolação. Como é 3,5, ele está a 0,5 vezes o intervalo. Ele está em 3 e 4. Então, é 5,60 menos 4,25. Então, a interpolação 0,5 vezes, né, entre x4 e x3, que dá 4,93. E Q3? Q3 deu 5,25, então ele está na posição 5. Então, na posição 5, né, é o intervalo de 6 e 5, né? Então, o inferior é 6,75, né? Inferior 6,75 vezes a interpolação, que é 5,25, né? Então é 0,25 vezes o intervalo, que é 7,80 menos 6,75, que dá 7,01. Então, gente, depois de ter calculado pontos, consegue aí dividir esses dados, né, em 4 conjuntos de dados proporcionais, né? Notem que cada conjunto, né, ele pode ter uma classificação diferente, por exemplo, como pequeno, médio, grande, né, extra, ou outra qualquer, né, como alto, baixo, né, alguma classificação que você esteja fazendo, né, ele pode estar, né, ele pode estar maduro, pouco maduro, muito maduro, né, depende do nível de nota que você dá, você consegue estar fazendo uma classificação, né, gente? Então, e por isso que é importante a gente aprender um pouco sobre os quartis, né? Então, quando tem dados repetidos, né, a gente, às vezes, quando é repetido, tem muitos dados, né, a gente, às vezes, usa as frequências, né, e usa umas faixas, né, quantas vezes repetiu nessa faixa, né, aí vamos ver um exemplo aqui para exemplificar como é que faz isso, né. Então, a primeira coisa é fazer um ordenamento, né, a gente usa a frequência acumulada, porque você já vê o número, né, e vê quantos ordenamento tem, né? Então você já tem ideia. Então a primeira coisa é achar a frequência acumulada, né? Para a gente ter os dois dados, saber a posição
e também saber o número total de termos, né? Bom, gente, calculando a posição é a mesma coisa do outro, né? A gente só tem que saber o valor de n, né? O número total de elementos, né? Os termos. Então era 30. Então o Q1, né? A posição dele é a sétima, né? O Q2, a posição dele é a 15ª, né? E o Q3, a posição dele é a 23ª. É igual o cálculo anterior, né? Só para saber a posição dele. Então é a sétima, 15ª e a 23ª. E a interpolação, né? Essa daí que é a mais difícil, né? Então, para Q1, qual é o valor de Q1 aí? Não, né? A posição. Então, Q1, a posição dele é a sétima, né? É a sétima. Então, a gente olhar os dados, eu coloquei aí. A sétima, ela fica entre 58,8 a 67,5. Fica nessa classe, né? Então, o inferior dela é 58,8, né? A posição de QI, né? O cálculo deu 7,75, menos o acumulado, né? Daquela faixa anterior, né? Do limite anterior, não é o acumulado daquela faixa, sim do anterior. O anterior é 5, dividido pela frequência relativa daquela classe que ele está, que a frequência relativa daquela classe é 7. E a frequência acumulada anterior é 5. Né? Vezes o intervalo considerado, que é 67,5, né? Menos 58,8. E dá o Q1 é 62,33. É bom que é meio repetitivo que a gente vai aprendendo, né? E o Q2? Bom, o Q2 ele está na 15ª posição. Então a gente tem que olhar a 15ª posição onde que fica, né? Então a gente viu que o limite inferior daquela faixa é 67,6. Então, né, mais agora a posição de Q1, quanto que deu a posição? 15,5 menos, né, a frequência acumulada anterior a que você está fazendo. A anterior é 12, né? A frequência acumulada anterior é 12. Quer dizer que tem 12 posições atrás, né? Que é acumulada, né? E dividido pela frequência relativa daquele que você está, daquela classe está trabalhando, que ali é 8. Vezes, né, a amplitude da faixa está trabalhando, que é 76,3 menos 67,6. Que dá, Q2 então é 71,33. E Q3? A mesma conta, né? Então, a posição, ela é a 23ª, né, posição. Então você vai ver lá, né, qual que é o limite inferior da 23ª? É 76,4, né? Mais a posição é 23,25, né? Menos a frequência acumulada anterior. A acumulada anterior tinha o quê? 20 termos, né? Anteriormente, esse 23 aí, né? Dividido pela frequência relativa dessa faixa, que é 6, né? Vezes a amplitude da sua faixa lá, que é 85,1 menos 76,4. Q3 deu 81,14. Bom, gente, a gente viu o cálculo do quartil, né? Eu acho que só ir acompanhando devagarzinho as fórmulas, né? E vendo como é que resolve, né, a tabela. Ele é meio automático, né? Dá para fazer direitinho. A gente tem que visualizar, né, na nossa cabeça, né, como é que forma esses conjuntos de 25%. Mas é tranquilo, isso é uma questão só de lógica, né, gente? Então, até mais.